espírita, o mês de outubro é o mês espírita do Centro Espírita Allan Kardec, em homenagem a Allan Kardec, nosso codificador. E hoje nós estamos recebendo o nosso querido amigo Vitor Hugo, da cidade de Maringá, a qual eu farei a apresentação após a nossa prece inicial. Então eu vou convidar a todos aos nossos agradecimentos também, àqueles que estão nos assistindo pelo Facebook do Centro Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou convidar a todos para que nós possamos serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes e orarmos a Deus, nosso Pai, que todo o poder do mundo. Pai amado, aqui estamos mais uma vez nessa casa de oração, reunidos em nome desse Mestre Jesus, nosso irmão maior, médico dos médicos, aquele que sabe de todas as dificuldades a qual nós passamos. Pai, nós te pedimos as bênçãos para todos nós, para os nossos familiares, para os que estão ausentes e também para os que estão aqui nessa noite. Pai, pedimos ao benfeitor, protetor dessa casa de oração, que possa amparar e incluir nosso benfeitor, para que as suas palavras cheguem até nós como bálsamos, purificando os nossos corações, e que ao sairmos daqui nós possamos estar bem melhor com as reflexões que devemos fazer esta noite. Pedimos a proteção a todos aqueles que estão nos hospitais, os que retornaram ao mundo espiritual, aos nossos irmãozinhos que estão perambulando pelas ruas, as crianças que se encontram nos orfanatos, sem o carinho dos pais. Também pedimos, Senhor, pelos nossos velhinhos que se encontram nas casas de repouso, que todos eles recebam a tua luz e que possam se sentir melhor na noite de hoje, em todos os dias. É assim, Pai, certos do teu amor para com todos nós iniciamos a palestra desta noite. Que assim seja. Vitor Hugo Almeida, Vitor Hugo Freitas de Almeida. Vitor é vinculado à Associação Espírita de Maringá, a AMEM. É expositor, trabalhador do atendimento fraterno, aplicador de passes e coordenador de grupos de estudos. E coordenador do setor de comunicação social da AMEM. Foi presidente da 7ª União Regional Espírita, com sede em Maringá, por 2 gestões. E atualmente é coordenador da área de comunicação social e palestrante pela 7ª UF. Participa como representante da doutrina e movimento espírita do grupo de diálogo interreligioso em Maringá e profissionalmente é funcionário da Caixa Econômica, que é para ele que nós vamos passar a palavra na noite de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Nós gostaríamos de, inicialmente, agradecer ao Centro Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Cianorte, pelo convite que nos foi feito, em especial aos nossos queridos amigos Esther, Henrique, demais trabalhadores desta casa. Dizer que é uma grande alegria para nós poder estar participando do mês espírita. Pois nós sabemos que sempre que há uma comemoração, um mês espírita, uma semana espírita, uma jornada espírita, a espiritualidade amiga corre ao local e está junto de nós, nos suprindo, falo por mim, as nossas deficiências,
e nos proporcionando tudo aquilo que nós precisamos. Então são momentos de grande alegria. O tema deste mês espírita é muito oportuno, porque está relacionado com a situação que o mundo vive ainda, que é a pandemia, mas também está relacionada com a fé, está relacionada com a doutrina espírita. Então, a nossa proposta para essa noite, dentro do tema que nós pretendemos abordar, dentro do tema geral do mês, será um grande desafio. Então, nós poderíamos dizer que todos nós que nos encontramos reencarnados aqui na Terra, ao retornar ao plano físico, na condição espiritual, lá no plano espiritual, ao retornar ao plano físico, todos nós, indistintamente, é geral a abrangência. São 3 situações com as quais nós nos defrontaremos. 3, indistintamente. Primeiro, é o convite que nos será feito. A segunda situação é um desafio. E a terceira situação é justamente o grande desafio em nossas existências. E é o que nós pretendemos fazer algumas reflexões. Nós gostaríamos que essa noite houvesse como se fosse um diálogo reflexivo, para que juntos possamos pensar a respeito dessas situações. Não temos pretensão de fazer uma grande palestra, porque nem condições teríamos para tal, mas para fazer algumas pequenas, singelas reflexões, temos visto que não seria possível, e seria bastante indicado, exatamente nesses momentos que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então, como nós dizíamos, ao retornar ao plano físico, ao plano material, nós receberemos, em primeiro lugar, um grande convite. Esse convite está relacionado com o ensinamento maior e mais importante que Jesus nos apresentou quando aqui esteve. Fazemos uma referência e dizemos que falar em nome da doutrina espírita é falar necessariamente de Jesus, porque toda a base da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita chega ao mundo na condição de consolador prometido por Jesus, e já chega com os objetivos definidos por Jesus. O Consolador, que eu pedirei ao Pai, que Ele vos enviará, vos fará recordar tudo aquilo que eu tenho dito, tudo aquilo que eu tenho ensinado, falou Jesus aos seus discípulos e apóstolos, logo após a última ceia, no sermão do cenáculo. E esse Consolador vos fará conhecer muitas outras coisas. Conhecendo estas coisas, para que nós possamos entender em profundidade, em beleza, em espírito e em verdade a mensagem maior que nos foi trazida por Jesus. Então, falar de doutrina espírita necessariamente é falar de Jesus, é relembrar seus ensinamentos. Então, o primeiro grande convite que todos recebemos ao reencarnar aqui na Terra está relacionado com o maior ensinamento que Jesus nos proporcionou. E dizemos proporcionou porque proporcionar está dividido em ensinar e em vivenciar. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele ensinou, mas ele também vivenciou tudo aquilo que ele estava ensinando. Aí tem um outro sentido, tem um outro significado para nós.
E esse, então, qual seria o maior ensinamento que Jesus teria proporcionado à humanidade? Nós vamos encontrá-lo em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Mas esse convite é tão importante que ele é repetido também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E um doutor da lei chega então para Jesus e vai fazer uma pergunta para ele. Porém, o objetivo era de o testar ou de o tentar. Ele não queria, na verdade, esclarecer-se. Os seus objetivos, as suas intenções eram outras, mas o ensinamento proporcionado por Jesus foi extraordinário. E como bem relembrou o discípulo e apóstolo Pedro, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, ou seja, para sempre, para toda a humanidade de todos os tempos. E o doutor da lei, para tentar Jesus, vai fazer uma pergunta: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus olha para ele e vai dizer: amarás a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão resumidas e reunidas toda a lei e todos os profetas. Ou seja, é o amor. Esse é o mandamento maior e o mais importante que Jesus nos apresentou e vivenciou quando esteve aqui conosco. Esse então, é o grande convite que é feito a todos nós ao reentrarmos ou reencarnarmos novamente aqui no plano físico, para que nós amemos as pessoas, amemos a Deus em primeiro lugar e amemos ao próximo como devemos amar a nós mesmos. Todas as palavras de Jesus, todos os seus ensinamentos precisam ser reflexionados. Vamos abrir um pequeno parênteses para citar e relembrar rapidamente uma obra que para nós tem uma grande significação dentre os romances históricos que foram apresentados pelo Espírito Emmanuel por intermédio das mãos abençoadas e saudosas de Francisco Cândido Xavier. 5 grandes romances. Vamos falar a respeito dos personagens do início, alguns convivendo com Jesus, outros estando logo na sequência. Vamos encontrar a obra magnífica há 2 mil anos. Vamos encontrar 50 anos depois. Vamos encontrar a terceira obra que vem na sequência, Paulo e Estevão, que é uma obra magnífica, que na semana que vem, quando Francisco Ferraz Batista estiver conosco, ele é um profundo estudioso, conhecedor dessa obra, e sempre em suas palestras ele aborda ensinamentos preciosos dessa obra. Então, semana que vem, estão todos convidados a estar aqui novamente para acompanhar Francisco Ferraz Batista na palestra que ele irá proferir. Temos depois a obra Renúncia e a obra Alegria. Queremos nos reportar rapidamente a obra Renúncia, porque o espírito de grande envergadura moral e espiritual vem à Terra, reencarna para poder ajudar uma pessoa, e a sua existência será toda então de renúncias, de abnegações. Mas em determinado momento ela vai nos dar um ensinamento que é um dos mais importantes que nós recebemos até hoje. Ela auxilia um espírito de grande envergadura moral e espiritual, como registramos,
está na casa de uma família que a recebe, que a acolhe, e eles a convidam para participar das reflexões a respeito do Evangelho. E ela então vai fazer uma citação, vai trazer um ensinamento que é extraordinário. Porque esse ensinamento que ela nos traz começa a verdadeiramente dar sentido às nossas vidas. Então, ela é convidada a falar a respeito do Evangelho de Jesus, como fazemos em nossos lares, ao realizar o Evangelho no lar, quando é feita uma pequena leitura, depois são feitos comentários a respeito daquela leitura, como fazemos hoje, nos nossos lares, é algo importantíssimo, em especial nos dias de hoje. Mas então, Alcíone vai dizer, ao comentar uma passagem do Novo Testamento, ela vai dizer que, na verdade, nós devemos estudar o Evangelho, o Novo Testamento, versículo por versículo, porque cada um desses pequenos versos ou versículos vão nos apresentar ensinamentos dos mais preciosos para as nossas vidas. Mas ela, Alcíone, vai traçar 4 grandes direcionamentos com relação ao Evangelho de Jesus. Precisamos anotar isso, porque é muito importante. Então ela vai nos dizer: o Evangelho de Jesus deve ser conhecido em primeiro lugar. Precisamos conhecê-lo, adquirir o Evangelho, conhecê-lo, ver as suas divisões, ver as narrativas evangélicas. Então o Evangelho de Jesus deve ser conhecido. Primeiro direcionamento. Nos traz o segundo direcionamento. Mas o Evangelho de Jesus também deve ser meditado ou reflexionado, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, fazendo uma breve reflexão a respeito desses ensinamentos de Jesus. Então o Evangelho de Jesus deve ser conhecido, deve ser meditado ou reflexionado, mas como é a maior mensagem que o mundo recebeu até hoje, o Evangelho de Jesus também precisa ser sentido. Não só conhecido, não só reflexionado ou meditado, mas deve ser sentido. Passar pelo intelecto, pela razão é fundamental nas reflexões para entender, mas é preciso passar pelo coração, sendo do sentimento, para que ele possa adquirir toda a sua essência, toda a sua beleza, toda a sua unidade. Mas vejamos, meus amigos, se o primeiro direcionamento é conhecer o Evangelho de Jesus, reflexionar ou meditar a respeito do Evangelho, o terceiro é sentir o Evangelho, qual seria o quarto passo, ou o quarto direcionamento apresentado pelo Espírito Alcíone, um espírito de alta envergadura moral e espiritual? E aí que começa a modificar os nossos entendimentos, e a partir daí que começa a nossa vida ter o verdadeiro sentido e significado. Porque ela nos diz que o Evangelho de Jesus deve ser vivido ou vivenciado. Isso é sublime. A partir do momento que nós temos esse entendimento, a nossa vida tem outra significação. O Evangelho precisa ser conhecido, o Evangelho precisa ser meditado ou reflexionado, o Evangelho tem que ser sentido, e a partir daí ele tem que começar a ser vivenciado. Então, se nós tivermos o Evangelho, um livro magnífico, uma encadernação belíssima, na nossa estante, será um belo livro, mas não terá sentido, não terá significado em nossas vidas. Se nós tivermos um livro surradinho, aquele que de tanta gente manusear, vai ficando mais volumoso, as páginas vão ficando amareladas, e nós começarmos a pautar a nossa vida de acordo com esses ensinamentos, aí sim, essa obra estará modificando a nossa
existência. Então esse é o grande convite, o primeiro grande convite é o amor, e o amor quer dizer vivenciar o Evangelho de Jesus. No primeiro direcionamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Só poderemos amar o próximo se nós amarmos a nós mesmos. Amar a nós mesmos significa respeitar-nos, realizar tudo aquilo que é importante para nós, em termos de estrutura orgânica, emocional, psíquica, mental, espiritual. Todos esses cuidados devemos ter para conosco. Então é imprescindível que nós nos cuidemos, façamos os exames todos, as prevenções. Isso é se amar. Estamos no Outubro Rosa. As mulheres precisam realizar os exames que poderão salvar vidas. Logo depois, os homens serão convocados também em novembro, no Novembro Azul, a também fazer os exames prostáticos, preventivos, porque eles salvam vidas. Isso é se amar. Então, o exame das mulheres, o exame das mamas, o exame do colo de útero é fundamental. Mas não somente esses. Em todos os momentos, sentimos uma dor, vamos procurar um profissional que dedicou parte de sua vida para nos ajudar quando tivermos dor ou alguma enfermidade. Precisamos nos cuidar. Não estamos bem emocionalmente? Procuremos o profissional, o psicólogo que trabalhou, que se preparou para nos ajudar. Se o problema é de ordem mental, procuremos o médico ou o psiquiatra. Se estamos com uma dor, procuremos o fisioterapeuta. Ou seja, cuidemos-nos. Cuidar da saúde orgânica, mental, emocional, espiritual, moral é fundamental. Nos dias de hoje, você pensa, quarta vez que fala com o microfone, fica com a mão parada para não bater mais ele. Mas é fundamental que nós cuidemos-nos. Isso é nos amar, nos respeitar, cuidado com o que vamos ingerir, cuidado com o que vamos colocar dentro do nosso organismo. Por isso que os alcoólicos são totalmente dispensáveis em nossa existência. Cuidado com o uso excessivo de qualquer substância, que nos pode prejudicar a estrutura. Precisamos nos amar. E aí nós, nos amando, estamos em condições de amar o próximo. Que é o próximo, não é estabelecido demarcação. Jesus fala simplesmente amar o próximo. O próximo são todas as pessoas, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão mais afastados, aqueles que conhecemos, aqueles que não conhecemos. É um grande convite que é feito a todos nós, amar as pessoas. Amar a Deus quer dizer viver de acordo com a sua lei, com os seus direcionamentos, com os seus ensinamentos, que nos foram trazidos e apresentados por Jesus. Viver o Evangelho de Jesus é amar a Deus, é amar a Jesus. Vivemos retamente, consciência tranquila, estamos bem, paz de espírito. E é isso que é solicitado a todos nós. O grande convite é que tenhamos paz de espírito. É o grande convite feito a nós. E nós só teremos paz de espírito e aquela felicidade que nos é possível ter aqui na Terra, se nós estivermos agindo de acordo com o amor aos semelhantes, o amor ao próximo. Então, meus amigos, meus irmãos, o primeiro grande convite que é feito a todos nós, indistintamente, é amar. Amar a Deus, amar o próximo, como amamos a nós mesmos. Convite. Mas nós temos um segundo grande direcionamento, que agora é um desafio. Vamos pensar e reflexionar juntos na linha de raciocínio. Seu primeiro grande
convite que a todos nós é feito de amar aos nossos semelhantes, qual seria o desafio que vem na sequência de nossas vidas? Algum palpite? Dentro da linha de raciocínio que estamos abordando? O último espírito é isso, né? Reflexão. Reflexão vem com perguntas, com questionamentos, com indagações. Elas nos impulsionam às reflexões. E é isso que nós precisamos fazer, reflexionar. Por isso que as perguntas são importantes. Qual seria então o segundo grande direcionamento em nossas vidas? Algum palpite? Todos eles estão relacionados com amor. Se o primeiro é amar o próximo, ou os amigos, na sequência lógica, o Evangelho nos apresenta no capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. É o desafio que todos nós teremos durante o nosso processo reencarnatório. Mas nesse momento, muitos irmãos poderão nos perguntar: mas podemos nós amar o inimigo, aquele que manifestamente é contrário, ou é avesso, ou é adverso, ou não há conciliação de sentimentos para conosco? Podemos amar uma pessoa assim? Podemos amar uma pessoa que nos quer mal? Podemos amar uma pessoa que nos prejudicou a nós, ou ao nosso empreendimento, ou à nossa atividade profissional, ou a algum membro de nossa família, ou proporcionou males maiores à humanidade? Podemos amar pessoas assim? É o desafio. O primeiro é convite, agora é o desafio. Pode saber que não é fácil, por isso que é o desafio. Amar os inimigos. Mas muitos dirão: mas não é possível eu dedicar uma afeição ao inimigo? Nós diremos sim, e quem assim pensar tem fundamento na sua reflexão. Mas o capítulo 11 do Evangelho segundo, 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem exatamente nos dizer o que é amar o nosso inimigo. E ele começa dizendo que não é possível nós dedicarmos ao inimigo o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo desprendimento, a mesma fraternidade que nós dedicamos a um amigo ou a pessoas que nos são queridas. Mas eles nos dão um direcionamento de como podemos proceder para que estejamos enquadrados dentro do amar aos nossos inimigos. Então o Evangelho vai nos dizer: é não querer mal o inimigo, é não ficarmos nos digladiando com ele mentalmente, porque a pessoa fez aquilo, a pessoa me prejudicou. Alimentamos, muitas vezes nós alimentamos rancor, sentimento altamente nocivo, mágoa, sentimento altamente destruidor. E se pensamos, ficamos remoendo aquilo, o grande primeiro prejudicado em tudo isso somos nós mesmos. Se fizermos isso, estamos infringindo o que nós falamos anteriormente, que é amar a nós mesmos. Estamos nos prejudicando, guardando mágoas, guardando rancor. Se tiver algum sentimento de vingança, então, meu Deus do céu, aí será muito complicado. Mas o ressentimento, a mágoa, o rancor já são sentimentos devastadores em nossas vidas. Então, para nos amar ou nos amarmos, precisamos eliminar esses sentimentos nocivos à nossa existência e também fazer aquilo que nos é possível fazer por aquela pessoa que nos é adversa. Então, o que nós podemos fazer por ele? Pelo inimigo? Podemos orar por ele. Isso nós podemos fazer, isso nós devemos fazer.
Porque o inimigo hoje é um irmão adoentado. Não está bem sob algum aspecto. Por isso age como age. Não está bem. E toda pessoa que não está bem, que está adoentada, ou do espírito, ou o seu psiquismo, precisa de ajuda. E essa ajuda pode ser proporcionada por orações às pessoas que nos querem mal. Amai aqueles que nos perseguem e caluniam. Orai para aquelas pessoas que nos querem mal. Nos ensinou Jesus. Essa é uma forma de amar os nossos inimigos. Não desejar o mal para aquela pessoa. Às vezes a gente faz isso de uma forma diferenciada, a nosso ver. Quando acontece alguma coisa com a pessoa, está vendo? Aí, ó, colheu o que merecia. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo. Isso é uma forma de nós dizermos que nós desejamos ou ficamos regozijamos às vezes com uma coisa ruim que tem acontecido a um irmão que causou males. Isso são sentimentos contrários à lei maior do amor. Porque se nós nos regozijarmos com alguém que é inimigo ou inimigo da sociedade, que acontece algo de ruim para essa pessoa, como é que está a nossa lei de amor para com relação a esse irmão? Não é esse o caminho, não é esse o proceder, não é isso que nos foi solicitado, pedido, ensinado e vivido por Jesus. Nós devemos ajudar de todas as formas que nos forem possíveis, ajudá-lo com bons pensamentos, desejar que ele possa se reencontrar com a verdade, que ele possa ter aquisições lícitas em sua vida, merecidas. Se acontecer alguma coisa de ruim, fazer orações, intensificando as orações, para que aquele vento adverso na sua vida sirva para despertá-lo da situação que ele está vivendo. Então, nós precisamos constantemente orar por essas pessoas que nos prejudicaram, porque todos, tendo alguém nos prejudicado ou não, todos nós temos inimigos nessa vida. É forte isso, dizer que todos nós temos inimigos nessa vida. Todos nós temos inimigos nessa vida. Seja pelos nossos procederes equivocados em qualquer momento de nossa vida, que deixou alguma mágoa, algum ressentimento, algum rancor em alguma pessoa, e a pessoa não conseguiu dominar isso e continua ainda emitindo vibrações deletérias que a prejudicam e que poderão nos prejudicar se nós estivermos em faixa vibratória equivalente. Então nós temos inimigos, porque nós somos imperfeitos. Quem em nossa vida não cometeu atos equivocados desde o momento que nós adentramos aqui no planeta? Ninguém. Porque nós nos equivocamos, nós cometemos atos errados, equivocados, que causou um prejuízo de alguma forma com alguém. E essas pessoas pode ser que estejam nos querendo mal. Por isso que cometemos. Às vezes não precisa ter sido intencionalmente, às vezes até não intencionalmente. Não vou dizer não conscientemente, porque a lei de Deus está escrita em nós. Nós temos consciência do que nós fazemos entre o certo e o errado. Mas se temos a consciência que fizemos alguma coisa errada e pudermos ressarcir, façamos. Prejudiquei? Deixe lá, foi material, prejuízo? Deixe lá dele, tentar remediar. Se foi emocional, se foi afetivo, vamos procurar. Vamos nos reconciliar enquanto ainda estamos a caminho. Ele ensinou Jesus. Reconciliai-vos enquanto todos nós ainda estamos a caminho, para que um dia a grande sombra não nos encontre com a consciência pesada. Nós temos inimigos. Se não temos inimigos dessa existência, teremos inimigos de existências passadas. Nos relembra Haroldo Dutra Dias, um grande divulgador da doutrina espírita, que todas as nossas más tendências
Mas as encarnações de hoje eram situações que nós fazíamos na reencarnação passada ou nas reencarnações passadas. Você tem uma tendência à violência hoje, é porque eu fui muito violento na minha reencarnação passada ou passadas. E se assim foi, devo ter enganado muitos inimigos, que ao reencontrarmos com eles, são aquelas antipatias que nós chamamos de gratuitas. A pessoa olha para outra pessoa e diz: puxa, aquela pessoa parece que não houve uma afinidade. Com outras é diferente. Com outras a gente olha e diz: puxa, essa pessoa é tão simpática, me parece tão querida, que é o primeiro olhar, que é o primeiro contato, que é o primeiro encontro. Você diz: tem afinidade com essa pessoa, porque foi um afeto nosso. Mas o mesmo acontece no outro lado da moeda. Quantas vezes nós encontramos pessoas que não obstante não tenhamos tido nenhum contato com ela antes, nós não nos sentimos bem? E quantas pessoas também não se sentem mal ao nosso contato com a nossa presença, não obstante não tenhamos feito nada na atual existência para ela? São situações do passado. Inimigos todos nós temos. Por isso que precisamos orar. E nas nossas orações diárias, se nós temos inimigos que não nos lembramos hoje, peçamos perdão se fizemos alguma coisa consciente ou inconsciente. Façamos uma análise consciencial, se causamos algum prejuízo e pudermos lá remediá-lo, tanto melhor. Porque assim nós vamos nos vencilhando das situações tão difíceis. Esse é o desafio em nossas vidas, amar aos nossos inimigos. Vejamos Jesus, o Espírito puro e perfeito que esteve conosco, que não havia encarnado na Terra nenhuma vez. Jesus não reencarnou no planeta Terra. Jesus, quando esteve conosco, ele encarnou, ou seja, foi a primeira vez que ele materialmente veio ao planeta. O Espírito puro não precisa mais reencarnar, mas ele veio na maior missão que o mundo e a humanidade conheceram até hoje. Ele, sendo puro, tendo pregado só o amor, nunca se envolveu em nenhuma questão de comércio, financeira, econômica, nunca se envolveu em nenhuma questão política de qualquer natureza, nunca se envolveu em nenhuma questão de ordem religiosa, no sacerdócio organizado, nos seus postos, nos seus comandos. Nunca se envolveu em nenhuma situação dessa natureza. Como teve inimigos aqui na Terra? Como teve inimigos? Tanto que os seus inimigos foram aqueles que o acusaram, o condenaram no julgamento vil, e depois foi crucificado, condenado à morte. Os seus inimigos, muito embora só tenha pregado o amor, só tenha vivido o amor, só tenha falado a respeito do amor em todos os seus ensinamentos. Se o Cristo foi assim, imaginemos nós. Todos temos inimigos. Tem uma história interessante que diz que um pequeno pirilampo, um vagalume, estava voando na floresta e de repente, ele fazia toda a noite, tranquilo, voando, levando a sua luz à floresta, aos demais animaizinhos, aos insetos, à floresta em si, e de repente ele percebe algo estranho no solo. De repente, uma serpente dá um bote, mas ele estava atento e consegue se desviar. E ele ficou cansativo. Por que será que essa serpente deu um bote? Ou tentou me atacar? Deve ter me confundido com algum outro ser. Continuou a sua trajetória. No dia seguinte, ele vai novamente na floresta, no bosque, está passeando, levando a sua luz, a sua pequena claridade. Mas toda a claridade é importante, e de repente ele percebe que novamente a serpente está a mirá-lo, a fitá-lo, e ele baixa o voo e percebe que ela novamente tenta dar bote para apanhá-lo. E como ele começou a ficar atento, agora ele percebe que ela começa a persegui-lo. E o pirilampo, uma história, né? Sejamos aí, vamos ajudar e colaborar na história, né? O pirilampo reflexionou. Uma fala, uma lenda, vamos ajudar a colaborar na história.
reflexionou, mas por que será que ela está fazendo isso comigo? O que eu devo fazer agora? Vou conversar com ela. Por que ela está me atacando? E fui conversar com ela. Chegou a uma distância de segurança e falou: dona Serpente, vamos pensar juntos um pouquinho. Eu sou um inseto, você é um réptil. Eu não faço parte da cadeia alimentar da qual eu seja a vítima e você é o predador. Eu não faço parte dessa cadeia. Eu não sou um alimento seu. Eu estou aqui, não faço mal a ninguém. Por que é que você está me atacando? E a resposta da serpente foi muito significativa. Eu quero acabar com você, estou te atacando, porque tem duas coisas em você que me causam um mal terrível. O que é? Perguntou o piloto. A primeira coisa é a tua luz. A tua luz está me incomodando muito. E a segunda coisa é que você está acima de mim. Isso tudo me incomoda, isso tudo me aborrece muito. Por isso, irei caçá-lo. É uma fábula, é uma lenda, é uma pequena história, mas tem um significado muito importante para todos nós. Ou seja, todos aqueles que estão procurando viver de acordo com a luz, estão procurando levar a luz, por menor que seja, como se fosse um pequeno pirilampo, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para as pessoas do seu local de trabalho, são vistas ou mal vistas pelos amigos ainda da espiritualidade inferior, que ainda se comprazem no mal, no erro, no equívoco e vivem na ignorância. Então o mal, o bem que é feito, causa mal para eles, devido ao seu estágio evolutivo. Às vezes a pessoa está mais alta do que a outra pessoa, vai causando sentimentos de inveja, de respeito no trabalho. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Trabalhamos em Brasília durante 10 anos, pela nossa empresa. A fogueira das vaidades muito grande. Então é preciso muita prudência, muito tato no falar, no portar-se. E é lamentável tudo isso, porque os cargos são todos transitórios. O importante é o trabalho que é realizado. Deve ser feito sempre da melhor maneira possível, mas existem lutas terríveis, às vezes em empresas, para se ter um cargo melhor, ou para se sabotar alguém que está levando luz, entendimento, compreensão, para que a pessoa possa vir pleitear aquele cargo. Nós já vimos situações lamentáveis sobre todos os aspectos. Mas isso acontece de forma tão generalizada. Então, quem faz luz, muitas vezes, quem está numa posição um pouquinho mais de destaque, causa esse mal-estar aquelas pessoas que estão ainda equivocadas, ou com entendimento ainda incompleto, ou defeituoso com relação à própria situação. Então, mesmo que a pessoa seja 100% correta, faça tudo certinho, vai ter inimigos, ainda assim terá inimigos. Já vimos em reuniões mediúnicas, quando companheiros equivocados do plano espiritual vêm e dizem assim: vocês estão fazendo esse evento nos incomoda. Isso aconteceu quando realizávamos a jornada espírita em Maringá. Porque o evento é muito grande, vem muitas pessoas, há uma congregação espiritual, uma congregação material, não estamos aqui. Por isso que dissemos no início, é uma alegria imensa participar de atividades alusivas ao mês espírita, a uma jornada espírita, ao encontro confraternativo, ao aniversário da casa, porque nesse momento há uma congregação da espiritualidade que vem nos sustentar, que vem nos amparar, que vem nos intuir. Mas aqueles que ainda vivem equivocadamente, comprazendo-se com o erro, com o equívoco, isso lhes causa mal. Ou seja, o bem realizado proporciona sentimentos contrários a quem se compraz no mal. Dessa forma, todo aquele que está caminhando no bem terá necessariamente adversários. Mas quem caminha no bem, quem caminha sob a luz, jamais deverá temer, porque o alto sempre estará nos amparando, nos protegendo, nos sustentando tantas vezes. Então vejamos, inimigos nós todos o teremos. Jesus os teve,
sendo puro e perfeito, tendo só pegado o amor como pregou. Vamos para o terceiro e último direcionamento nosso, que agora é o grande desafio. Amigos, se amar o próximo é o grande convite que é feito a todos nós. Se amar os inimigos é o desafio em nossas vidas. Qual seria o grande desafio no nosso processo reencarnatório? Possamos reflexionar-nos. Qual seria o grande desafio em nossa vida, em nosso processo reencarnatório? Deus é o grande convite que nós recebemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. O grande convite para amar. Devemos amar a Deus. Demonstraremos o nosso amor a Deus, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos, cumprindo os seus ensinamentos, os seus direcionamentos e a sua lei. É o grande convite. O desafio é amar os inimigos. Mas o grande desafio em nossas vidas também se chama redenção. O grande desafio em nossa vida poderia ter como sinônimo a palavra redenção. A obra de Cristo, a quinta obra que nos referimos há pouco nos romances de Emmanuel, é uma história extraordinária, quando um personagem chamado Quinto Varro vem ao mundo em redenção para amar o seu filho Tassiano. Pede a espiritualidade de 100 anos, um século, para durante esse período fazer tudo o que lhe seja possível em prol do seu filho Tassiano. É uma história linda. O título da obra é muito significativo. Ave Cristo. Os gladiadores romanos, quando lhe adentraram na arena, eles olhavam o imperador César, o poder temporal, e faziam uma reverência, levantando a sua mão direita, dizendo: Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Os mártires, os primeiros cristãos, aqueles que foram levados às arenas, os círculos do martírio, onde puderam demonstrar a sua fé, o seu amor, a mensagem de Jesus. Eles também faziam uma saudação. Eles oravam e diziam: Ave Cristo, aqueles que viverão eternamente te saúdam e te glorificam. Gente, isso é de uma profundidade, isso é de uma beleza. Vejamos a convicção daqueles mártires, aquelas pessoas que a fé era maior do que qualquer medo, qualquer receio. Ave Cristo, aqueles que viverão eternamente te saúdam e te glorificam. É maravilhoso, né? Essa coisa linda isso, né? Que mensagem! Essa mensagem seria maravilhosa no livro, mas quando vem nos dizer que Quinto Varro dedica 100 anos da sua existência em favor de Tassiano, seu filho, difícil. E aí nós vamos encontrar então também no romance Renúncia, quando já a referida espírito Alcione vem do plano espiritual elevado para poder resgatar Pollux, o Padre Carlos, depois da existência, uma pessoa muito difícil, mas ela vem. Por isso que o nome da obra é Renúncia, porque a renúncia abre ligação, a dedicação com ser constantes na vida. E sendo assim, amigos, já podemos identificar qual que é o terceiro
direcionamento e o grande desafio redentor em nossas existências, não podemos? Também é amar. Mas agora é amar as pessoas que nos são difíceis na nossa existência. Esse é o grande desafio, esse é o grande processo redentor dentro do nosso processo reencarnatório. Porque muitas vezes a pessoa difícil não é o inimigo. Muitas vezes a pessoa difícil coabita conosco no nosso lar. Muitas vezes a pessoa difícil são os nossos filhos. Muitas vezes as pessoas difíceis são o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso tio, ou o nosso primo, ou a nossa sogra, ou o nosso cunhado, ou o nosso irmão, mas estão aí convivendo conosco. Não são inimigos, nós não os tratamos como inimigos, estão às vezes muito próximos de nós, mas são pessoas difíceis. Às vezes é aquele vizinho que tanto aborrece, que tanto incomoda, às vezes é aquele companheiro de trabalho que às vezes chega a ser quase insuportável. Mas são os grandes momentos redentores em nossas vidas. É amar as pessoas difíceis. Nós temos visto nessa vida exemplos dos mais extraordinários, exemplos de renúncia, de abnegação em prol das pessoas difíceis. Temos um companheiro em Maringá, um nome extraordinário a nosso ver, simples, talvez pouco conhecido. Seu filho é autista, só que é um rapaz muito grande, muito forte. Não raro nós vemos ele roxo, machucado, sangrando. Mas era o seu esforço, era o seu sacrifício, era a sua redenção, era a sua abnegação para aquele espírito que passava por um processo difícil de expiação dentro do processo reencarnatório. E nunca vi uma pessoa dedicar tanto amor a uma pessoa quanto aquele pai. Amava uma pessoa que era muito difícil, tinha um problema, estava em processo reencarnatório. Todos aqueles que estão em processos reencarnatórios vão exigir de nós abnegação, amor e renúncia, acima de tudo. Mas às vezes não há problemas sérios. As pessoas são difíceis porque são difíceis. Estão no processo evolutivo onde ainda se comprazem com os vícios, com a sexualidade desregrada, com os jogos, com outras situações lamentáveis que existem em nossa sociedade e por isso tornam-se pessoas difíceis em nossa existência. Quem não tem uma pessoa difícil, de difícil convivência dentro da própria família? Quem não tem? São esses, e é esse o grande desafio da nossa vida: amar as pessoas difíceis, amar as pessoas problemáticas. No local de trabalho nós as temos, mas nós precisamos entender: é um irmão que pode ser que esteja adoentado, pode ser que tenha tido falhas no seu processo educacional, falhas no seu processo instrucional, pode ser que tenha tido falhas. Essas falhas agora vão se reverter em atitudes, em posturas, em posicionamentos que vão causar muita dor e muito sofrimento. Tantos irmãos equivocados fazendo tantas situações tão lamentáveis na sociedade. Nós precisamos aprender a amar as pessoas difíceis, porque esse é um grande desafio em nossas vidas, fazendo aquilo que nos for possível ou aquilo que nos é possível nas nossas existências. Às vezes a pessoa difícil não vai fazer a obrigação, e quando a pessoa que convive conosco é difícil e não faz a obrigação, quem entra em cena? A abnegação. Sempre que a obrigação não fizer, a abnegação vai fazer. Toda abnegação é ato meritório, é ato redentor. Então, não reclamemos das pessoas difíceis,
porque se elas estão conosco, elas têm um motivo. Talvez nós tenhamos causado profunda dor, profundo sofrimento a essas pessoas. Por isso elas voltam agora dentro da grande lei que nos reúne no palco da vida. Nós, ao encontrarmos com elas irão expressar todas aquelas coisas equivocadas que às vezes nós mesmos proporcionamos às pessoas em outros momentos. Então, meus irmãos, amigos, o grande desafio da nossa vida, que é redentor para nós, é amar as pessoas difíceis. Porque é o nosso processo de libertação, é o nosso processo de ajuda para que aquela pessoa difícil possa galgar degraus na grande escala evolutiva, alcançando outros patamares. Para isso é preciso nos revestirmos, em primeiro lugar, da fé, da esperança, da confiança, da perseverança que dias melhores virão, porque tudo passa nessa vida, tudo passará, como nos ensinou Francisco Cândido Xavier, quando pede a Emmanuel que solicite à Mãe de Jesus um consolo para os dias difíceis da vida pelo qual ele passava constantemente. Pede, Emmanuel, a Maria, a Mãe de Jesus, que lhe mande uma mensagem para que me dê força, para que eu possa passar nas situações difíceis da vida. E Emmanuel diz: vamos verificar o que é possível fazer. E fala, mantém contato. Depois de muitos dias, ele diz: olha, Celina, que é uma das intercessoras junto a Maria de Nazaré, mandou uma mensagem para você. Escreve, toma um papel, um lápis e escreve. Isso também passará. Emmanuel, é só isso, Emmanuel? Não, é tudo isso, que tudo na vida vai passar. O dia que as lágrimas caírem, olhe e diga: isso também passará. A hora que a dor, o sofrimento, a angústia macerarem os nossos corações, isso também passará. A hora que aquela pessoa difícil nos parecer quase insuportável, isso também passará. E vai passar. E um dia será, talvez, o nosso grande processo redentor em nossas vidas. Meus amigos, o grande convite que todos nós receberemos ao reencarnar novamente no planeta é amar o próximo, amar a Deus e amar ao próximo, como nós vemos. O desafio é amar os inimigos. Muitas vezes, os inimigos de hoje são aqueles que nós prejudicamos ontem. Mas o grande desafio é amar as pessoas difíceis em nossa existência. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve em vibrações de tanta luz e de tanta paz. O que nós recebemos num encontro como esse, meus amigos, é impossível de se descrever. A ajuda que o plano espiritual nos proporciona não é possível mensurar, mas nós recebemos muito. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a casa, mais uma vez aos queridos amigos Estela, Elito, trabalhadores aqui desta casa. Muito obrigado a todos os frequentadores pela atenção, pelas vibrações que são perguntadas, nós as sentimos. Muito obrigado a todos que nos acompanham por intermédio do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos. E para encerrar, então, eu gostaria somente de relembrar, até se possível for, Estela, se é possível fazer a prece de encerramento, relembrando este poema de Francisco Cândido Xavier, que nós convidamos todos para unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em prece, em oração, relembrando o querido médium Francisco Cândido Xavier, dessa feita pelo Espírito José Silvério Horta, que foi um padre, um monsenhor, um homem de cor, que veio ao mundo e espalhou amor em todos os momentos de sua vida. Um padre, um monsenhor extraordinário no seu trabalho, nas suas tarefas, que colhia as pessoas na rua
dava muitas vezes o seu leito para que aquelas pessoas pudessem dormir, vestia-as, banhava-as. Ninguém chegava até a sua paróquia sem receber o que era preciso materialmente, mas acima de tudo, os seus fluidos de amor. Uma pessoa extraordinária, um espírito extraordinário, José Silvério Horta. E ele então nos trouxe o seu poema intitulado Prece, em que ele nos diz: louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada do teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a pobreza, ampara-nos a ignorância, liberta a nossa alma presa, Senhor, a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, e em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Espírito José Silvério Horta, pelas mãos abençoadas e saudosas, querido médium Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, amigos, muita luz e muita paz a todos. Grande oração. Dito a nossa gratidão, receba em nome desta casa o nosso muito obrigado pelas reflexões e que nós possamos levar essas reflexões no nosso dia a dia, que sejamos aquele brilhante tão pequenininho, mas que nada possa apagar a nossa luz. Trabalhemos sempre em nome do nosso Mestre Jesus. E agora eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que estamos fazendo as palestras também às segundas, às 19h30. Não é bem uma palestra, é uma conversa, onde nós fazemos o que eu propus no início. Nós interagimos com todos e trazemos sempre um capítulo do Evangelho. E o próximo será a próxima segunda. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então estão todos convidados para vir participar e também reflexionar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos vocês receberam na entrada um cartãozinho. A bala vocês podiam chupar à vontade, mas o cartãozinho não pode perder. Lá tem uma numeração. Então nós vamos sortear primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Número 5. Você já ganhou o Evangelho, né? Então nós vamos trocar. Eu vou te dar o livro do Dias Gloriosos por Default. Aqui na foto.
Agora nós vamos fazer o